Hoje, os nossos convidados são o Iago e o Ivaldo. O Iago, ele é o expert da operação e ele fala sobre um nicho muito específico, o mercado de autopeças. E o Ivaldo, ele é a cabeça pensante por trás de todas as operações, né? Quais será que foram as estratégias que o Ivaldo usou para criar um negócio digital milionário nesse nicho? A gente vai descobrir hoje no KeyCast e você vai ter acesso. Bora comigo buscar o Iago e o Ivaldo! Sejam muito bem-vindos, Iago Leite e Ivaldo Ítalo! Muito obrigado, gente. Um prazer estar aqui conhecendo a estrutura de vocês, conhecendo a cidade. Que experiência incrível. E vamos lá. Estou com expectativa muito grande. Gosto muito desse formato de podcast, dessa conversa livre e poder ajudar você que está aí em casa, né, a destravar muita gente aí de uma operação física querendo ir para o digital. Fica com a gente aqui até o final que você vai aprender muita coisa. Legal. Fala, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Estar aqui com Bruna, com toda a equipe. Eu tenho certeza. Fica conosco que a gente vai poder compartilhar muita experiência boa que vai ajudar você a destravar no digital. Boa, inclusive, antes da gente entender como é que vocês se encontraram como sócios e firmaram a sociedade que tá aí dando muitos frutos, né? Milhões de reais pra vocês, eu queria entender um pouco de cada um de forma individual. Iago, você, o expert da operação, como é que você entrou no mercado de autopeças? Há quanto tempo você está nesse mercado? Boa, o mercado de autopeças me chamou, né? Eu comecei no mercado de autopeças ajudando meu tio numa oficina mecânica, né, lá em 2015, né? Eu comecei com ele em 2013, fiquei lá até 2015, de tanto ir na autopeça, comecei a trabalhar lá nessa autopeça, né, na Soares Autopeças, e aí fiquei lá de 2015 até final de 2018, quando eu abri a minha primeira unidade, né? Então, eu entrei assim, desse jeito, né? Eu era cliente da autopeça e passei a me tornar funcionário. Você sempre se viu nessa mesa, nessa cadeira, na verdade, de empresário? Rapaz, não, eu não tinha... Eu acho que de onde eu vim, sonhar ser empresário era sonhar demais. Caramba! Era sonhar muito. Então, eu fui ganhando essa... Na medida que eu fui dando passos, Bruno, eu falei, cara, é possível. E aí eu dava outro passo, cara... É possível. Se eu fui promovido aqui, se eu fui promovido de novo, se eu fui... Eu acho que eu passei por todos os processos da autopeça e depois deu a ideiazinha, né? Eu posso abrir o meu, eu posso trabalhar para mim. Meio que foi totalmente uma mudança da sua própria mentalidade, né? Sim, de entender que sim, era possível, uma coisa viável e que você tinha, sim, capacidade para aquilo. Fui sonhando a cada passo, né? Eu não cheguei lá e, cara, quero sair daqui empresário. Não. Mas eu fui vivendo cada passo e celebrando cada passo ali. E depois terminou os passos, eu disse, agora eu vou... E é muito interessante porque no almoço a gente estava conversando e eu falei, cara, como um funcionário que estava ganhando 3 mil reais conseguiu construir um império de certa forma, né? Conseguiu ir pro lado do empreendedorismo. Porque muitas pessoas, às vezes, que podem estar nos assistindo, estão exatamente nessa fase, né? Nesse caminho do tipo, cara, eu sou um funcionário, acho que eu nunca vou conseguir ser empresário, eu nunca vou conseguir criar algo meu. Mas é totalmente possível se você tem essa cabeça de prosperar, né? Isso. E trazendo agora pro Ítalo. Ítalo, qual foi o momento em que você também encontrou essa questão de empreender? Isso já estava enraizado em você? Você sempre teve também essa percepção, essa visão de, não, calma, eu quero algo muito maior pra minha vida? Sim. Eu sou apaixonado, Bruna, por desenvolver pessoas e organizações, empresas. Isso é uma paixão minha. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Iago, lá em 2021, foi para trazer essa proposta de trazer gestão para aquela autopeça e a gente romper faturamento, romper limites, romper lucro. Então, desde então, a gente começou a construir a peça.com, crescer com a autopeça e vir para o digital. E como é que você foi desenvolvendo essa cabeça de empresário, essa cabeça de líder, olhar para gestão? Existiram skills que você já tinha tido contato e você trouxe isso em certo momento para a tua vida e você falou, caramba, então acho que aqui é onde eu consigo brilhar. Como eu tenho essa paixão enorme, né, por empresas, por pessoas, então, para mim foi muito legal empreender dentro da empresa. E até é muito interessante a gente saber disso, que às vezes a gente empreende não só abrindo novos negócios, mas desenvolvendo negócios existentes. Então, eu amo desenvolver o negócio que nós já temos e crescer junto com ele. Então,
foi muito fácil. As habilidades a gente se aprende. Exato. Mas quando a paixão precisa nascer em você. Perfeito. Então, essa paixão que eu tenho por desenvolver essas organizações, essa empresa, me fez ter habilidades, buscar habilidades de maneira muito fácil. No final é tudo muito desenvolvível, né? Quando a gente olha Sim. para um todo. A gente nunca nasce... Óbvio que às vezes tem pessoas que têm mais facilidades para algumas coisas. Mas quando a gente olha para um todo, se você realmente quer focar naquilo, você realmente quer fazer acontecer, você vai desenvolver de certa forma. Você falou muito sobre habilidades. Olhando hoje para vocês como empresários, o que vocês enxergam que vocês desenvolveram de forma não só técnica, mas mental mesmo, sabe? Para ter a constância a cabeça de um empreendedor, de um empresário mesmo. A principal delas, Bruna, que nós até estávamos falando ali, quando estávamos almoçando, é ouvir pessoas. Eu, como estrategista do segmento do varejo, estrategista do modelo normal do varejo brasileiro e como estrategista do digital, também gosto muito de ouvir as pessoas. Então, essa habilidade de ouvir o mercado, de ouvir o cliente, faz com que eu possa desenvolver estratégias para poder servir a ele com um produto, com um serviço. Hoje vocês têm muito conhecimento tanto do varejo quanto do digital. Isso. Olhando para essa base, o que mais muda? Existe também algum tipo de semelhança onde você pode aproveitar o conhecimento do varejo no digital e vice-versa? Porque vocês ainda estão no varejo, né, de certa forma. Eu acho que uma das coisas assim que dá pra gente aproveitar nos dois mercados é a criatividade. Legal. Eu acho que uma das coisas que me sobressaiu muito como dono de autopeça, que é um mercado bastante antigo e arcaico, né, foi a criatividade. Colocar em prática algumas coisas. Porque tem muita gente que tem a ideia, né? Você falou um negócio no almoço também que ficou na minha mente, né? Legal. A ideia de hoje é uma ideia boba amanhã, né? Se você não fizer hoje, né, amanhã se torna uma ideia boba. Isso ficou. E na verdade, o nosso varejo, ele cresceu muito por conta dessas pequenas ideias que foram colocadas em práticas. Assim como a gente também no digital, no meu posicionamento, na gravação de conteúdo, ser um pouquinho mais ousado. Então, são áreas ali que você pode usar tanto de um como outro, né? Criatividade, ousadia, Sim. né? No final, nenhum conhecimento é descartável, né? Sim, de certa sim, forma. sim. E para você, como é que foi? Então? A gestão, né, como nós também falamos no almoço, a parte da gestão com pessoas, a gestão do negócio, para mim é muito decisivo. Sim. Da gente trazer do mercado tradicional para o mercado digital. Hoje, como é que vocês consideram que foi a entrada no mercado digital para cada um? Porque vocês entraram no mesmo momento no digital, como é que vocês conheceram esse mercado? Eu comecei tentando de tudo lá atrás, né? Fiz dropship, me tornei gestor de tráfego, até chegar na coprodução. Até que eu percebi que ser coprodutor também é empreender. Eu não precisava ser o especialista, eu não precisava ser o detentor que sabe, mas eu peguei as minhas habilidades que eu tive no dropship, na gestão de tráfego, e pude, junto aí com o Iago, trazer o digital e fazer essa operação ser rentável e bater 1 milhão. Então, você que puxou o Iago. Sim. Como é que foi esse start? O Iago, como assim? Você tem aí a sua empresa de autopeças, por que você não tá olhando pro digital? Como é que foi esse diálogo? Porque eu acho interessante, né? Entender os bastidores para isso tudo acontecer. E aí? Eu acho que foi com o tempo, né? Eu sempre gostei de criar conteúdo. Então você já fazia? Eu sempre fui um cara assim de criar conteúdo. Que eu falo é de fazer a propaganda pra minha loja. Ok. Né? Abrir lá a minha autopeça, peça.com. E, gente, autopeça aberta. Então, sempre tive desenvoltura, facilidade na comunicação, não tinha vergonha. Né? E fui ganhando ali bastante seguidores na peça.com, gravando conteúdo com um pouquinho de humor, mas com a ideia no final, conteúdo educacional para o meu público, né? O dono de carro, o cara que compra a peça na minha loja. E tinha alguma facilidade na hora de vender. Eu sempre fui um bom vendedor de peça, entendia de aplicação, de referência e tal. E aí, paralelo a isso, no boom, né, ali, depois do boom da pandemia do digital, né, que o Ítalo já tinha alguma experiência, né, nesse mercado, e aí sempre ele jogava uma sementezinha. Cara, se você for pro digital, você já pensou em fazer um curso, você já pensou em ensinar, só que na cabeça, né, do especialista, ele acha que o óbvio para ele é o óbvio para as outras pessoas. Então, tinha muita informação que, cara, para mim, eu descobri quando eu trabalhava na oficina do meu tio, cara, isso aqui é óbvio para mim. Só que quando eu falava essas informações na internet, a galera, uau, cara, mas peraí, é só isso. Então, aí foi que eu comecei a descobrir, cara, tem diamante aí enterrado. Legal. Então, eu comecei a soltar algumas coisinhas, para mim, não passava de mais uma informação.
que qualquer balconista, qualquer dono de autopeça sabia, só que ninguém falava. É porque você tá na bolha. E quando você tá na bolha, parece que todo mundo também conhece. E, na verdade, olha o tanto de gente que tem no mundo e não faz ideia, né? Não faz ideia. E isso é muito rico. Isso tá em todo o segmento. Tem muita coisa que, assim, pro Ítalo, que é gestor de empresa, que me acompanha no digital, tem coisas pra ele que, cara, isso aqui é um beabá. Sim. Mas tem um monte de gente lá fora que não sabe, Exato. né? Então, eu acho que todo mundo tem algo a ensinar. Todo mundo tem algo a ensinar. E às vezes você pode estar pensando e na dúvida, né? Será que eu vou pro digital? Será que as pessoas vão me ouvir? Enquanto você pode ter um grande conhecimento sobre aquilo, vem outra pessoa que às vezes nem tem tanto conhecimento quanto você, mas ela já entendeu que ela precisava se posicionar no digital Isso, primeiro. tem E muita. uma vez que ela se posiciona, essas mesmas pessoas que não quiseram se posicionar olham assim, caramba, mas eu sei muito mais que essa pessoa e ela tá fazendo sucesso. Sim. Porque você ficou parado. Isso. Eu sempre falo isso, né? Nas aulas, nas mentorias. Cara, eu não sou o dono de autopeça mais inteligente do Brasil. Eu não tenho a maior autopeça do Brasil. Eu não sou o cara que mais fatura. Eu não sou o maior, eu não sou o que tem o mais estoque. Sim. Mas eu sou o que fez. Boa. Eu sou o que startou esse negócio, né, da autopeça no digital, da criação de conteúdo com esse propósito, né, de educação. Perfeito. Então, pode até ter, né, cara, eu sempre uso o exemplo da McDonald's. O hambúrguer da McDonald's não é o melhor, mas é o mais lembrado. É verdade. Porque eles conseguiram se posicionar e criaram uma autoridade sobre Constância, aquilo. né? Então, tem gente também que começa, depois esquece. Sim. Né? Então, hoje eu vejo a minha rede social, né, como outra empresa, né? O Ítalo me ajudou muito nessa parte de dizer assim, cara, aqui é outra empresa, cria outro nome, cria um CNPJ, tá? Faça as coisas diferentes. E foi aí que a gente começou a realmente a dar certo de maneira organizada. Perfeito. E assim, eu entendo muito, você trouxe que você é o cara que fez. Isso é muito marcante, né? Porque acredito que o perfil de quem consegue ter resultados, não só no digital, mas na vida, é o perfil das pessoas que executam. Não são É a pessoa que não fica pensando isso, demais. no que nem perfeito. Exato. Né? O Fazer primeiro... o perfeito mesmo, porque você vai ajustando. Quanto mais rápido você errar, melhor, porque tu corrige mais rápido. Exatamente, né? Eu me lembro do meu primeiro lançamento, assim, cara, né? Absurdo. Hoje eu não... Eu tenho vergonha de assistir o produto. É muito isso. Dá uma dor, né? Assistir as primeiras coisas. Cara, mas vendeu. Isso é As muito pessoas e tem conteúdo de valor, porque vendeu, teve prova social, a galera indicou. Então, o que pra mim, mesmo depois da gravação, assim, eu dizia, meu Deus do céu, cara, mas eu não falei nada diferente, mas é exatamente isso, é aquilo que você tem ali, que é só seu, é as manhas do negócio, né, como o nordestino fala, é o time ali, o feeling. Cara, é essa informação que é vendível na internet. Que legal saber essa história, é muito legal entender não só o palco, né? A ver a pessoa ali em cima com os resultados, mas também entender a história do por trás, como é que ela conseguiu crescer, qual foi o processo. Você trouxe aqui também, Ítalo, a questão de que você entrou no digital a partir do dropshipping. A gente tava falando no almoço, eu também tentei fazer ali o drop, a galera conhece a minha história do drop, e o drop, eu acredito que assim como a escola de afiliação, é uma escola, né? Porque ali você consegue ter contato com, basicamente, o digital inteiro, de certa forma. Você tem que aprender tráfego, você tem que aprender como fazer copy, você tem que aprender ali a gerenciar uma empresa como um todo, página de vendas. Então, é realmente uma escola que você consegue aprender muita coisa e levar pra vida. O que você entende que desde o começo, a partir do momento que você destravou seus primeiros resultados no digital, você já entendeu de diferente, que fez com que você continuasse crescendo? Porque, de certa forma, você saiu ali do drop e agora você é coprodutor, sabe? Olha, do drop, tudo que você falou, eu peguei alguma coisa. Então, era fazer uma página de venda, era entender o que era copy, entender o que é storytelling. E a gente foi desenvolvendo ali. Ali foi a minha escola. Eu tive que aprender o básico do básico. Até quando eu falava pra ele, ele não entendia nada, né? Eu falava umas linguagens, não, cara, vamos fazer a copy. O que é uma lead? O que é um lead? Uma copy. O que é copy? Landing page? Não tá legal aqui, não tá... Mas aí o que ele trouxe foi legal, porque às vezes a gente não precisa saber de tudo, a gente precisa fazer. Tá? Então, essa união que você me perguntou, dessas habilidades que foram muito importantes pra mim, mas eu acho que o que conseguiu dar perpetuidade foi essa influência, o propósito. A gente querer dar certo, a gente querer fazer. Porque às vezes a gente coloca camadas de desculpa, né? De justificativas para fazer. Não, eu não vou fazer porque eu não tenho uma boa página de venda, eu não tenho um gestor de tráfego. É bom ter, né? Hoje nós temos, hoje nós fazemos. Mas a gente começou realmente com aquilo que a gente tinha. Sim, mas começou, deu start. Mas deu start. E o digital, ele é tão
próspero, ele é tão maravilhoso que até de maneira amadora, até sem saber, até sem investir em tráfego, cara, a gente vendeu um primeiro lançamento, R$20 mil. Orgânico? Primeiro lançamento, 100% orgânico. Caraca. Os meus primeiros 500 mil, eu posso dizer assim, meus primeiros 500 mil foi sem R$1 de tráfego. Olha isso. Hoje, Sem R$1 de tráfego. E hoje, quando a gente faz, pouco, ainda é pouco, assim, comparado aos grandes produtores, assim, a galera que coloca dinheiro em tráfego mesmo, assim, a minha base é boa. E aí onde é que tá a chave, o diferente da gente? É porque a gente gera conteúdo de valor, de graça. Não é eu só não gero conteúdo no lançamento, que é o erro de muita gente. Cara, no momento do lançamento, o cara faz live de manhã, de tarde, de noite, de vai indo, né? madrugada. Vai contra o tempo. Cara, mas não, a minha base, ela já sabe quem eu sou. A minha base, ela fica ali esperando. Cara, quando ele abrir, eu compro. Quando ele abrir, eu compro. Por quê? Porque a todo momento eu tô entregando conteúdo de valor e eu vivo autopeça. Eu dou palestra, dou mentoria, eu viajo, eu tô nas feiras. Então, quando se fala de autopeça, né? Quando se fala desse mercado, o meu nome é o mais lembrado. Então, você ganha um respaldo ali. E repetindo, sempre falando coisas óbvias. No final das contas, é a estratégia realmente que funciona, né? Você Sim. teve uma estratégia ótima e é por isso que você teve resultados. Eu quero entender como vocês criaram, como vocês criam ainda conteúdo, quais estratégias hoje vocês estão aplicando, mas ainda nesse começo digital, quais foram as dificuldades que vocês tiveram, os desafios? Porque todo mundo tem desafios, né? Por exemplo, eu tava falando pra vocês que o meu desafio era aparecer. E olha só, tô falando com a câmera. Então, quais foram os de vocês e como é que vocês foram superando esses desafios iniciais? Então, lembra aí um desafio em conjunto da gente no começo. Rapaz, eu acho que no começo o desafio era unir a agenda, né, de conteúdos para não acabar não deixando o negócio físico de lado, né, e focar e mergulhar só no digital. Então, tinha que ter esse equilíbrio. Né, esse equilíbrio. E até hoje eu preciso ter, porque a minha loja física é o que respalda as minhas vendas na internet. Então, o cara não vai comprar, ele não está comprando um produto digital de um mentor só. Não, está comprando de um empresário, dono de autopeça, que sabe o que é estoque, que sabe o que é vendas, que sabe o que é financeiro, que está lá todo dia. Né? Abrindo a lojinha, né? Abrindo a lojinha. E eu acho que a maior dificuldade assim, no começo foi essa, em identificar também, né, que o digital é um trabalho. Tem muita gente que demora a entender que, cara, o digital é outra empresa. E às vezes quando as pessoas vão se dar conta disso, já perdeu o mercado, já tem outras pessoas na frente, né? Sim. E pra você? Pra mim, acho que ainda na verdade. Ainda é do início até hoje e ainda vai continuar sendo. Que é o que nós sempre conversamos. Eu, como estrategista, pra mim é muito fácil eu ter tudo metódico, ter planejamento, eu prevejo cenários, tá brincando, Meta, né? super Eu tenho a meta, a super meta, mas o maior desafio que a gente teve lá atrás, e eu acho que ainda temos hoje, e vamos continuar tendo, é manter a verdade, a autenticidade, sabe? Porque o Iago, eu lembro quando ele tinha 4 mil seguidores no Instagram. Hoje quase 1 milhão. Hoje quase 1 milhão. E manter, eu trabalho muito mais do que a estratégia de proteger a identidade dele, né? Dizer, cara, a gente precisa ter cuidado com isso aqui. Não tem problema isso aqui, mas a gente precisa proteger quem nós somos, qual é o nosso propósito. Sim. E isso tem sido uma das maiores dificuldades, porque muitas portas, são muitos benefícios, né? Muitas propostas. E, cara, a gente não pode perder isso. A gente não pode perder a autenticidade, a verdade, o propósito de influenciar esse segmento. Porque hoje o Iago, ele influencia o segmento automotivo. Então, a gente está com uma pessoa que quer abrir uma autopeça, que está com 50, 30, 100 mil, 500 mil para investir, mas às vezes ele está sentado com um dom de fábrica que está faturando 5, 2, 3, 5 bilhões. Uma dualidade, né? Com o presidente de distribuidoras, assim. Então, assim, cara, mas a gente tem uma proposta, tem um objetivo, um foco, que é influenciar esse segmento. Perfeito. Então, toda a estratégia que a gente constrói é para isso. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente sempre tem que ter cuidado.
É muito de você realmente permanecer íntegro, Permanecer íntegro, permanecer na visão. Perfeito. Porque todo dia é um lançamento diferente, todo dia é uma proposta, proposta todo dia é uma diferente, estratégia é um diferente. Todo dia, como nós também estávamos falando, não, agora é mentoria, e tá tudo bem com isso. Mas isso tá aumentando a nossa voz, isso tá comunicando o que a gente quer comunicar, ou não, é só mais uma moda, é só mais uma onda que tá tendo no digital. Então, acho que manter a integridade da proposta, do foco é isso. Na verdade, a estratégia nunca pode ser maior do que o propósito, né? Eu acho que o propósito é superior a tudo. Sim. Né? A estratégia pode mudar e tal, mas sempre visando qual é o propósito, qual é aquilo que você estabeleceu, que é verdade para você e aquilo que você quer passar para os seus seguidores, para as pessoas que acreditam, né? Porque é muito sério hoje. Hoje tem influenciador de tudo no digital, né? Tem influenciador de tudo e tem os mais influenciadores, infelizmente. Né? E a gente que carrega essa voz, essa audiência, pô, você posta um vídeo, você posta um Reels, dá 1 milhão de pessoas viu. É uma Você responsabilidade. você posta um history, dá 70 mil visualizações no history. Então, cara, você tem que ter noção do que você fala. Não é deixar de ser você, mas nem tudo você vai estar podendo falar, nem tudo você vai estar podendo expor ali, porque vai ter pessoas que vão entender pelo outro lado, que vão entender diferente, e você acaba, a sua voz, né, acaba tendo um peso muito grande dentro do segmento, quando você chega nesse número de influência, né, nesse número de seguidores. No final, mais um desafio aí pela frente, né? Mais um desafio. Mas a vida é feita de desafios. E é interessante porque quando você vai para um próximo nível, você entende que aquele desafio que você estava no nível anterior nem é tão desafiador assim. Como o desafio de agora, né? Continuam sendo desafios, mas parece que a proporção se torna um pouco menor. Você fala, caramba, e eu achava que esse aqui era um desafio. Mas na verdade é esse, né? Olhando hoje para a dinâmica de vocês, hoje vocês são sócios e vocês se complementam muito, né? Vocês têm perfis totalmente opostos, mas complementares. Olhando para a sociedade, o que vocês diriam para alguém também que tá nessa? Cara, eu preciso achar um parceiro, eu preciso ter um parceiro de negócio, eu tenho aqui uma pessoa do meu lado, mas será que ele realmente tem valores iguais aos meus, princípios? Sim. O que vocês diriam que as pessoas que agora estão olhando para esse caminho precisam analisar em um parceiro? Existem critérios que vocês consideram inegociáveis? Sim, existe sim. E, apesar do Iago ele ser um ótimo comunicador, eu vi habilidades nele. Ele tinha e tem muitas habilidades. Mas quando eu via ele abrir a câmera e influenciar o setor com verdade, com sinceridade, com os mesmos princípios que eu também tenho, que eu concordo, então para mim fica mais fácil, entendeu? E a gente tem esse critério, cara, é o propósito dele. Eu vejo que não é para monetizar, nós vamos continuar monetizando, queremos a placa de 10 milhões no futuro, com certeza, mas não é só sobre isso, né? Então, para mim, esse foi um critério muito estabelecido, além das habilidades dele, a integridade dele, né? Os princípios dele, o propósito dele. E eu acho que no digital não tem como... Se você quiser crescer e com paz, né? Não se matar, não tem como você gravar conteúdo, subir campanha, criar estratégia. Cara, a gente tá em um mini lançamento agora de Black Friday, né? E aí a gente tava discutindo o preço. Faz desse preço ou faz outro preço? Cara, eu vou fazer pelo preço de vocês, que se der errado a culpa é de vocês. Então o expert, ele tem que ter esse papel de, cara, eu não posso me preocupar também com toda a estratégia. Eu vou opinar, vou... A minha voz tem influência nas estratégias, com certeza. Né? Eu sou o cara que conhece do produto e das pessoas, mas eles também conhecem, eles têm a visão de fora. Entendeu? Então, se você quiser crescer no digital, cara, ninguém faz nada grande sozinho. Né? Ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém cresce sozinho no final das contas. Como, né? Você precisa de pessoas do seu lado. E quem está crescendo também, às vezes, não tem paz. Né? Tá ali escravo do digital. Tem muitos escravos do digital hoje, né? Ganho do digital, dá dinheiro, o povo pinta 1000 maravilhas. Mas, meu amigo, faz um lançamento. Você vai ver, né? Às vezes as pessoas acham que vão sair ali do CLT, vão trabalhar menos por conta da liberdade. Na verdade, é o contrário. É de domingo a domingo. Porque é tudo que você tá respondendo o aluno, pensando na estratégia. O produto ficou ruim, a campanha não deu certo, o produto não subiu, a galera não tá entrando no grupo, enfim. Né? Uma pressão. Automação que não tá funcionando. Automação. Erros acontecendo o tempo todo. Então não tem como. Fala do lançamento, que aí a internet
Não foi, a gente teve um problema, ele teve que Isso. abrir em cima da hora, ele pegou o notebook, a gente em pleno lançamento. Esse Foi um lançamento... agora, né? Os bastidores do lançamento. Esse lançamento foi melhor do que o anterior. A gente fez 100 mil em 30 minutos nesse lançamento. Mas não estava Tudo deu indo errado. no YouTube. Ele teve que... Ele O se áudio. abusou lá, não estava indo o áudio. Ele pegou o notebook, abriu e fez a live no YouTube Caraca. pelo notebook. Mas- Drone não funcionou. É porque numa hora que acaba parece que estão todos, né? Todas as Isso. possibilidades esgotam. Foi o lançamento que... A gente vinha de lançamentos, assim... Amadores, vamos usar essa palavra, assim... Cara, não investia tanto em tráfego, não... Entendeu? Então... É o começo também, Isso, né? sim. E aí, nesse, eu disse, não, cara... Vamos investir um valor maior em tráfego. Vamos botar ferramenta de automação. Vamos pegar aquelas ferramentas de ligar pro lead. E bora chamar drone. Bora fazer aqui com 4, 5 câmeras profissionais. Vamos trazer equipe e tal. Enfim, tudo preparado, assim, para o cara... Testamos 2 minutos vezes. antes e tal, Funcionou agência. o áudio e tal. Tudo certinho. Na hora, cadê o áudio no YouTube? Meu Deus, olha. E vai para um lado, vai para o outro. E aí você que já estava ali, porque o expert na live de lançamento, ele tem que estar leve, Tem que tá né? on. Tem que estar sossegadão lá, assim, para entregar o conteúdo e fazer o pitch. Aí ali já deu aquela pressão e tal, aquela preocupação. E chegou uma hora, cara, não vai dar bom não. A gente com 500, 600 pessoas esperando. Abre o notebook aí, vamos fazer com a câmera da webcam. E fizemos e vendemos. E foi melhor do que o lançamento passado. Cara, é muito interessante entender os bastidores, né? A tensão ali. Foi. Nesse dia Difícil. foi... Lançamento não é Eu fácil. não quero mais ninguém falando comigo aqui não. Aí tirou o ponto. O estrategista falando comigo, não fala comigo mais não. Vai botar aí, eu vou ficar sozinho aqui. Mas pelo menos deu bom, ó. Deu bom. 30 minutos bom. fazer 100 mil É. interessante. É bom. Queria fazer de novo. Vai indo, vai. Não, agora vai ser muito mais, Vai né? ser mais. Não fala de novo, senão vai em 30 minutos, 100 mil de novo. Tem que ser mais. Tem que ser mais, Coisa é verdade. E menos é verdade. minutos ainda. Em menos. Olhando para esse começo do digital, como é que você, Ítalo, começou a pensar e executar em relação a desenhar as estratégias que você percebia que melhor funcionariam na operação voltado para a questão desse mercado de autopeças? Eu pergunto isso porque às vezes tem alguém ali com conhecimento específico, cara, tô perdido. Como é que eu penso como estrategista? O que precisa ter? O que eu preciso analisar? Meio que traz esse diagnóstico do que você fez no começo, sabe? Certo. No começo, o que é que eu fiz? Eu preciso entender quem é o meu cliente. Quem é o lead que vai estar ali, eu preciso ouvir, como eu falei no início. Aí eu olho, cara, o que é que a gente quer comunicar para ele? Eu quero liderar ele. A gente tem que liderar. Eu tenho que tirar ele do ponto A e levar para o ponto B. Então, quem é ele? O que é que ele quer ouvir? Aí a gente vai para algo que é muito importante, que é a copy. Então, qual é a emoção que eu quero trazer para ele, sabe? Que pensamento? Quais são as objeções que eu preciso remover? Então, eu começo a fazer a estratégia dessa maneira. Eu olho, começo desse ponto. Sempre foi, quem é o nosso lead? Legal. Como é que ele... O que é que ele pensa? O que é que ele faz? O que é que ele gosta de ouvir? O que é que ele não gosta? Aí eu pegava lá e escrevia estratégia. Eu começava a escrever as copies dele para o palpite de venda. E eu começava a fazer o básico. Peraí, pensar. Não, acho que ele vai ser bom ele falar isso agora. Pegava a estrutura de um pitch, mas não é só sobre estrutura. É sobre, cara, o que é que o Iago vai falar para que aquele lead, ele entenda que ele precisa, porque nosso mercado, como você está vendo aí, de autopeça, a gente lidar com mecânicos, pessoas que muitas vezes nem estudaram, né? São técnicos. Então, como é que eu vou falar para um cara investir 2, 3 mil reais em um curso, em um treinamento que eu tenho certeza que vai mudar a vida dele? Então, a gente precisa trabalhar muito a copy. Perfeito. Analisando, por exemplo, pontos onde as pessoas podem errar em uma questão de estratégia, como você traria essa análise? Que olhar? Exato. Uma análise, eu olho 2 coisas. Eu olho o posicionamento. Eu vejo sempre que tem 2 erros aí. Ou o posicionamento do expert, o que ele quer comunicar, qual é a mensagem dele, qual é a voz dele. E olhar, cara, quem é o lead? Sempre precisa ter, sabe, esse casamento. Esse casamento, essa harmonia da mensagem do expert e do cara que quer comprar. Então, eu analiso muito isso. Até esses dias eu estava meio chateado, né, com um parceiro nosso, do posicionamento dele. Cara, ele não pode fazer isso. Ele tá muito... Tá matando, né, tem o negócio. muito ruído na mensagem dele, porque ele é um empresário do varejo, ele quer ir pro digital, né? Ele vai pro digital, mas a hora ele se comunica como um empresário, a hora ele se comunica como um cara do nicho dele, que ele quer ajudar. Mas outra hora ele olha para o varejo dele e tenta melhorar o varejo dele. Esse cara, ele precisa saber se posicionar, qual é a mensagem que ele quer passar. Então,
eu analiso primeiro o posicionamento do expert. Não dá pra abraçar tudo, né? Você Não. tem que escolher e focar em uma coisa específica. Porque no final das contas, que nem a gente tava conversando, as pessoas vão se identificar com a sua essência, com você. Se você é uma pessoa que tá falando abrangente, você não vai ter qualificação ali no final da sua base. Então, quanto mais específico você for, acho que muito melhor, né? Mais nichada, é isso mesmo. Exato. Tem que nichar mais. E a né? audiência, ela entende isso. No inconsciente dela, Sim. ela entende que tem um ruído ali. Então, aquela mensagem que é boa, que é poderosa, que é impactante, ela acaba perdendo a essência, ela acaba perdendo a vez, ela fica diluída por falta de um bom posicionamento, de uma constância. E é isso que ele mantém. O Iago, ele mantém uma constância muito grande do posicionamento dele. Legal. Só presente, né? Tem que Ele ser é presente. Ele não pega o hype. É isso que tá hypado agora, então eu vou falar sobre isso. Não faz isso. Perfeito. Olhando para a operação de vocês, como é que é a pesquisa ainda hoje que existe de mercado? Eu acredito que vocês estão o tempo todo evoluindo, né? O tempo todo também se atualizando. Existe uma forma específica de vocês pesquisarem o que é preciso para trazer para o público de vocês, seja em relação a autopeças ou até mesmo em estratégias? Como cada um de vocês pensa nesse quesito? Eu acho que como varejo de autopeça, o crescimento das vendas de uma autopeça se dá primeiro ao passado. Não é sobre o futuro, é sobre o passado. Como assim? Porque a gente vende peças e geralmente os carros que quebram são carros de 5, 10 anos. Então, a gente não olha para o futuro na hora de vender o nosso principal produto. Mas a gente olha para o futuro na parte do comportamento do consumidor. Aí esse comportamento que a gente tem que estar olhando. Da maneira como ele entra na loja, se ele entra feliz, se ele entra triste, se ele quer comprar mais, se ele só quer comprar e ir embora, se é o mecânico que vai comprar, se ele confia no mecânico, quantas pessoas compram através do mecânico, quantas pessoas vão na autopeça. Então a gente tem que olhar para esses números. O produto em si é o passado, é o carro mais antigo, né? Você comprar um carro agora, um carro novo, você não vai ir no autopeça comprar peça, né, por alguns anos. Tem garantia, vai fazer na concessionária. Enfim, agora o comportamento do consumidor aí muda independente do carro que ele tem. Sim. Se ele tem um carro lá, um Fusca, ou se ele tem um carro elétrico, né, ou se ele tem um BYD. Sim. No final é muito você ter dados, né? Quanto mais dados você tem, melhor Isso, você consegue... mais números, né? Exato. Isso mesmo. Você consegue ter mais precisão, né? Sim. Olhando para as estratégias do negócio de vocês, o que de fato colocou dinheiro no bolso? No digital, você No fala? digital. No digital que colocou dinheiro no bolso. Que tipo de estratégia vocês usaram que trouxe realmente, que destravou vocês? Total, assim. Cara, eu acho que uma das... O meu menor produto, né? O ticket menor foi um que deu um boom muito grande. É verdade. Olha isso. Né? Trouxe mais volume? Isso, trouxe muito volume. Um produto de R$ 97,00. Falando um negócio óbvio, né? Que o mercado sabia, mas não colocava para fora, que era o quê? Eu criei meu primeiro curso foi o Manual do Balconista, onde eu ensinava balconistas a atenderem, né? Só que dentro do nosso segmento existe um segredo, que é a peça de um carro que dá em outro carro e que o vendedor sabe ali, e a maioria desses vendedores aumenta o preço. Como assim, Iago? Cara, você tem um Uno aí você tem um Uno e vai entrar na autopeça. E aí você pergunta, eu quero o preço do filtro de óleo do meu Uno. Beleza, R$15. E aí chega na mesma hora, do outro lado, chega o dono de um Civic ou o dono de uma L200, do modelo novo e tal. Vamos pegar uma L200, uma caminhonete. E o cara pergunta, quanto é que é o filtro de óleo da L200? E aí o vendedor fala, R$50. O do Uno, 15. O da L200, 50. Só que é o mesmo filtro. É o mesmo produto, né? E isso se repete em vários carros, em várias montadoras, né? Então, quando o cara vê que o cara chega com um carro mais premium, ele aumenta o preço, mesmo sabendo que a peça é do carro popular e não é adaptação, né? Não é adaptação, é a mesma peça. Sim. Então, eu comecei a gerar conteúdo falando, cara, se você tem um Camaro, por exemplo, e for trocar a bobina de ignição, que dá muito problema, ao invés de pedir a do Camaro, pede a do Onix. Porque é do mesmo... É a mesma peça, vai ter garantia, é o mesmo part number, né? A mesma referência, porém, a metade ou um terço do preço. E aí eu comecei a trazer isso para a internet. Mas, Bruna, foi um boom, assim. Teve um vídeo que eu postei, esse do Camaro mesmo, que de um dia para o outro eu ganhei 25 mil seguidores. Caraca! E eu não tinha um produto pronto sobre isso.
Não tinha o produto pronto. Eu tava vendendo o manual do balconista ali. Eu disse, cara, eu vou pegar esse módulo ali, vou criar só um módulozinho e vou vender por R$97. Eu lembro que quando eu fiz isso, eu tava querendo se mudar de casa. Eu vou fazer esse teste aqui pra ver se dá o dinheiro aqui da mudança. Mas é que você entendeu essa dor, né, das pessoas. E a galera engajando muito, muito, muito. E eu ganhando seguidor e tal. Nesse tempo, eu tinha 5 mil seguidores. E aqui 30, 40, 50. A gente fazia arte, né? A cada 10 mil seguidores, fazia a cada 10 mil, não, a cada 1.000. A cada 1.000. A cada 1.000 seguidores faziam uma arte. 7 mil. Tadinho do designer, foi indo, né? Não aguentava mais. Então, enquanto o cara tava fazendo de 10, meu amigo, faz mais de 10 não, faz de 15. Não, mas teve uma hora que mudou grande. Eu acho que foi pra 30. Isso, acho que ele tava querendo pra preparar de 20. Já passou. E já tava de 30. Foi pra ali 30. Foi muito rápido. Foi muito rápido, assim. Eita, não faz mais não essa. Faz a de 30. Não precisa não, faz a de 30. Muda o número aí. Então... Esse produto, né, me provou de uma maneira absurda que o óbvio precisa ser dito. Né? Eu acho que se a gente for pegar o nosso faturamento total, eu acho que até hoje, apesar de agora já estar vendendo mentorias high ticket, esse produto representa mais do que 50% do nosso faturamento. Dentro de um ano, né? Dentro de um ano. Isso, dentro de um ano. É absurdo. Então, no final das contas, você criou um vídeo falando de algo que você via que acontecia. Esse vídeo meio que validou. E a partir disso, você criou um produto. Sem tráfego nenhum. Só automação. Comenta alguma coisa, eu recebo o link no direct e tal. Página de venda 0. Era um vídeo simplão. Você só tava olhando pra câmera e explicando. Isso, checkout na hora, pá. Notificação, chega, sabe? Eu ficava vendo lá um negocinho verdinho assim, meu Deus, já tô rindo. É muito bom que no digital não existe um padrão, né? Às vezes as pessoas, elas investem milhões em fazer talvez um criativo, coisa nesse sentido, não vinga. Aí vem uma pessoa, ligou a câmera, falou, vendeu. E eu vi os comentários, né? O que tornava mais engraçado, o Instagram entregava mais, era porque eu ria. Eu ficava rindo do cara que levou uma tromba lá, imagina. O cara chegou lá com a L200, lá, eu disse, meu irmão, tu é muito tolo, velho. Tu poderia ter pago 15 contos só. E aí misturava a gíria, o sotaque nordestino, e o vídeo entregava muito. Imagina, um vídeo de venda com 5 milhões de visualização. Porque não deixava de ser um vídeo de venda, era a caixinha de pergunta. E eu abri a caixinha de pergunta e começou, pô, Iago, eu tenho um HB20, quero economizar em qual peça? Aí eu dizia qual peça. Iago, tenho uma BMW, velho, nova, e tô precisando de tal peça. Qual eu compro mais barato? E aí eu dizia. Então, esses vídeos tinham muitas visualizações, muitos comentários, o Instagram entregava muito, e eu vendia. E você soube usar isso de forma intencional para não deixar aquilo morrer só nos comentários. Você fez com que as pessoas também fossem ali pro teu story, fazer perguntas para você. Porque elas ficavam curiosas. Eu não comprei ainda o curso, mas vou lá na caixinha. E quando eu respondia, ela ia lá e comprava. Caramba! Você trouxe aqui a parte como você criou esse produto bem específico que te trouxe muitos resultados. 10 aulinhas, Olha gente. isso. 10 aulinhas gravadas do telefone, gravando a tela do computador. Meu Deus do céu. É sério, eu não consigo entrar nesse produto pra ver. Meu Deus. Mas assim, resolve uma dor específica. Não é mentira, não é falácia. Resolve uma pequena dor específica do meu lead, do meu público ali. E traz resultado. E as pessoas querem isso. Resoluções de dores rápidas. Isso, rápido. Tô com esse probleminha aqui, resolvo isso. Tô com esse probleminha aqui, esse produto. Olhando para a criação de produto, já que vocês trouxeram esse ponto, que eu achei brilhante, como vocês pensam em criação de produto como um todo? Porque hoje você não tem só esse produto, vocês têm outros produtos dentro da esteira. Como é que isso é pensado? É de forma intencional? Eu vou criar esse produto já pensando que ele vai me dar outra dor que eu vou solucionar nesse. Pergunto isso porque às vezes as pessoas elas têm conhecimento, mas elas não sabem como aplicar isso de fato em módulos. Como vocês explicariam isso? O que essa pessoa ela precisa pensar mesmo, de fato? O primeiro módulo, o segundo módulo. Como trazer o conhecimento que está na tua cabeça para fora? A gente foi olhando nossos próprios problemas, né? Do nosso varejo tradicional. Cara, a gente tem problema financeiro. Qual é o problema aqui de gestão? Qual é o problema do estoque? E a gente foi mapeando esses problemas que nós enfrentamos, que nós passamos, que nós superamos, que teve uma hora que nós quase quebramos. Isso. E a gente quase quebrou porque a gente fez isso aqui. A gente errou nisso aqui. E o que é que a gente fez para melhorar? Cara, a gente ajustou a precificação, a gente ajustou a margem, a gente melhorou a compra aqui, a gente está liderando a equipe, a gente está trabalhando isso. E a gente vai e fez os 4 pilares, né, do nosso produto em cima dos problemas que a gente mais enfrentou. Quais são os pilares do nosso produto? Vou deixar aqui. A gente fala muito sobre precificação, né? Sobre gestão de pessoas, né? Ali, financeiro. Então, a gente fala sobre precificação, estoque,
né? Vendas. Financeiro e vendas, né? Quando eu falo financeiro, eu falo de gestão também. Compras, né? Que tá dentro do estoque. Totalmente completo. Tudo que todo mundo precisa. Precisa para qualquer outro nicho, mas a gente fala Especificamente especificamente pra pro cara de autopeça. Porque quando a gente tá falando do produto, a gente tá falando da peça. Sim. Entendeu? Da margem da peça, a precificação por categoria. Então, Perfeito. eu não me vejo hoje, não agora, abrangendo para outros públicos, né? Ser o mentor de empresários. Não, eu quero ser mentor do dono de autopeça. É bem isso. nichado mesmo, Isso. e é isso. Olhando para essa questão ainda de produtos, o que vocês acreditam que fazem diferença dentro de uma mentoria, ou talvez de um curso, e por quê? O que faz diferença Isso. é esse conhecimento do dia a dia. O que faz diferença, o que me torna alguém atual, é porque eu sei da dor que ele tá passando. É que você ainda tá no jogo. Eu tô no jogo. E esse é por isso que eu não quero sair do jogo. Porque se eu sair do jogo... Sabe qual é o meu medo? Sair do jogo? Vou investir só, vou viver 100% no digital. Cara, mas eu acho que eu perco alguma coisa. Total, porque Entendeu? você não Então, tá mais atualizado no teu mercado. Eu quero ver a dor... Eu sei a dor do meu balconista quando ele vende errado. Eu sei a dor do meu gestor. Que legal. Eu sei a dor do caixa. Eu sei a dor do estoque. Então, é infinito os conteúdos. Sim. Às vezes eu tô lá, passo o problema. Dá pra gente filmar isso daí. Já dá um criativo. E ainda no ponto de produtos, a gente pode estabelecer, por exemplo, cara, eu sei que é um problema dos nossos alunos a precificação. Eles não sabem como precificar. Eles vão botar a mesma margem em tudo. Então, o que é que a gente faz? Cara, ele tem um problema, ele não sabe precificar. Isso dá uma baita oportunidade de a gente criar o nosso próprio sistema. Então, cara, a gente tem milhares de alunos. Ele pode ter um sistema que ajude no estoque, que ajude a precificação. Então, a gente vai olhando, como você perguntou, como é que a gente cria produto no digital? A gente antecipa a dor, a gente sente a dor, a nossa própria dor. Hoje a gente tem uma gama de vários alunos aí no Brasil todo, então a gente sente a dor, a gente escuta a dor deles e a gente, cara, o que é que a gente pode fazer para solucionar essa dor dele? Porque ele está muito precisando. E ele precisa talvez de uma ferramenta, ele precisa de um conteúdo. Então, deu certo pra gente, como a gente comentou, a gente cresceu 80% só em 2024. Olha isso. Então, aplicando gestão. Então, cara, dono de autopeça é um povo que precisa de gestão. Ele precisa de organização. E não é só dono de autopeça também não, tá? Empresários do digital, porque se você não sabe, como o Iago falou logo no início, a mudança de chave é você entender que você é um empresário do digital. Você não é só um empreendedor. E ser a mentalidade de um empresário é você ter gestão, né? Você separar as coisas. Então, todo empreendedor digital, e isso aqui é uma frase que até tem muito forte, que para o empreendedor não morrer, o empresário tem que nascer. E para o empresário não morrer, ele tem que virar investidor. São tipos de pensamento diferentes. Se a Bruna perguntasse aqui para mim, Ítalo, qual foi o momento do seu tradicional, do negócio tradicional, que fez a maior diferença, mudou a nossa empresa do físico, foi ele ter mudado a mentalidade de empreendedor, de balconista para empresário. Quando ele mudou a mentalidade para empresário do varejo tradicional, o nosso varejo, nós conseguimos organizar, alavancou. Olha isso. E agora que a gente está em um novo nível como empresa, né? A gente tem a infoprodutora, a gente também está numa mudança. A gente está conseguindo estruturar ela de uma maneira mais empresarial, porque ele também mudou a visão dele sobre o negócio digital. Olha isso. Não é à toa que vários cursos começam com o primeiro módulo sobre o quê? Mentalidade. Inclusive As o pessoas- nosso. Nossa. As pessoas destravando isso já era, vai. É uma mente necessidade. próspera, você consegue se enxergar naquele momento e muda tudo sobre você, É né? porque a nossa guerra tá na mente, né? Exato. Se você não acredita, tá? A gente vende produto pro cara que tá desacreditado da autopeça. O cara que tá trabalhando, Que quer fechar muitas vezes. E tá sem resultado, pensa em fechar, não vê propósito mais naquilo, não vê mais amor, não vê mais tesão. Então, paralelo a isso, ele tá vendo o Iago lá nas redes sociais, abrindo a loja dele, bonita, arrumada, com a maior alegria, que brinca com os vendedores, que brinca com os colaboradores, que ensina, né? E vendendo bem, vendendo. e faturando bem. Faturando E no bem. final, ele olha pra você e fala: o que esse cara tá fazendo? O que cara ele faz? fez que eu não Sim, consegui que eu não fazer? tô fazendo. Mentalidade. Você conseguiu destravar. Destravar, isso, destravar. muda É tudo. aí onde tá a guerra. Sim. A gente acaba dando mentorias para empresários e também tem uma frase que eu gosto muito, né? Que a paixão, ela te leva até algum lugar.
Mas o que faz romper, para você não perder a paixão, é a gestão. Total. Então, a paixão, ela vai gerar uma visão, né? A visão que você tem de negócio vai gerar uma paixão em você. Só que aí você está todo desorganizado. Aí essa desorganização começa a matar a paixão e mata também a visão. Então, é isso que a gente sempre está batendo na mesma tecla. Cara, precisa de gestão, precisa vender, precisa ter paixão, mas precisa ser uma paixão organizada, porque a tua paixão só te leva até aqui. Se não organizar, a tua desorganização vai matar a tua paixão. Isso acontece no varejo tradicional e acontece no digital. Isso. Não é à toa que o maior gargalo de infoprodutores é a parte de gestão. Você não olhar para esse caminho, mata a tua empresa como um todo, né? Sim. Hoje, olhando para como você ensina, Iago, como alguém conseguiria começar do zero hoje na questão de criar e gerir uma autopeças? Começar do zero. Os meus alunos que mais se destacaram começando do zero foram aqueles que investiram em conhecimento e em conhecer de produto. Conhecer do produto em si, saber como se vende, entendeu? Entender como se vende cada categoria de produto. Quando eu falo cada categoria, é cada categoria mesmo. A pastilha, o disco, o amortecedor. É entender como se faz a venda e a apresentação desse produto. Então, a maioria das pessoas, né, que abriram a autopeça, que compraram o métodopeça.com e que tiveram resultado, são aquelas pessoas que gastaram tempo, né, e que conheceram sobre o produto. Né, visitar o mecânico, entender a dor do nosso principal cliente, que é o mecânico, é o cara que conserta, né, entender dele lá na oficinazinha dele, aprender com ele e colocar em prática na sua autopeça. Você faz com que as pessoas lucrem a partir da autopeças. E com isso elas consigam criar empresas. Olhando para o seu público, por que você acredita que talvez essas pessoas elas estagnam? Elas não conseguem, de fato, virar a chavinha e ter resultados dentro da autopeças? Onde elas não estão olhando? Qual seria o gargalo? Eu acho que o nosso público, o dono de autopeça, ele é acomodado. Sabe? Porque o cara tá ali faturando, vamos pegar aqui um cenário de uma pequena autopeça. O cara tá faturando 100 mil reais. E às vezes, para ele, tá tudo bem faturar 100 mil. Esse é o problema. Entendeu? É que ele não tem força, ele tá num ambiente desorganizado, ele não sabe nem por onde começar. Então, ele se conforma em faturar ali 100 mil. O que é que muda desse cara para mim? É porque, cara, quando eu faturava 100, eu queria faturar 150. Quando eu faturava 150, eu queria faturar 300. Quando eu comecei a faturar 300, eu queria faturar 600. E até hoje, eu tenho um número que eu ainda não bati. Eu quero faturar esse número. Então, isso me faz investir em conhecimento, investir em mentorias, estar presentes em feiras. Por quê? Porque são essas coisas que vão me levar nesse faturamento. E as pessoas não têm resultado, primeiro, porque elas nem sabem onde é que quer chegar. E segundo, porque elas estão acostumadas ali, entendeu? Cara, se eu for pro próximo passo, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso mais, eu vou ter que... Então, elas já estão confortadas ali na sua zona de conforto, que elas pegam ali tô vivendo com esse valor aqui. Pra mim tá ótimo. Tá ótimo, entendeu? E eu nunca fui assim, eu acho que nem que se eu tiver uns 80, 60, 80, 90 anos, eu ainda vou estar querendo faturar mais, querendo abrir loja. É porque você é viciado em criação de projetos, em querer fazer mais. Isso é muito incrível, sabe? Você trouxe essa questão do conforto. Ninguém cresce na sua zona de conforto. Você precisa sair dela pra você realmente estar olhando pra um risco. E, cara, eu vou ter que correr esse risco. Mas correr esse risco pode me levar pro próximo nível. Próximo nível, que legal. Exatamente. E essa ambição, essa visão do Iago faz exatamente a gente precisar se reinventar, se renovar. Ali, então, vou fazer isso, vamos para isso. Disse, calma, não dá, vai ter que... E a gente tem tanto se reinventando, tá tanto buscando, que a gente vai rompendo. Cada vez que a gente rompe um faturamento, cada vez que a gente rompe esse nível de lucro na autopeça, a gente teve que se reinventar, aprender gestão, aprender alguma coisa. E hoje, quando a gente olha para vários alunos, a gente consegue perceber, cara, esse cara tá faturando 300 mil. É diferente de quem tá faturando 100. Ele precisa fazer isso no estoque, ele precisa fazer isso e aquilo. Cara, esse cara tá faturando 600 mil. Para ele ir para 1 milhão, ele precisa fazer isso aqui agora. Então, a gente já consegue mapear pelas nossas próprias dores de rompimento, trazidas por ele, por essa questão, não, a gente precisa ir. E a gente consegue olhar para o nosso público, para o nosso possível aluno, e identificar, cara, a gente pode te ajudar, porque a gente já venceu isso aqui. Então, se você quer faturar daqui, você tá com 100, quer ir para 500, é gestão. Você quer ir de 500 para 1 milhão, é gestão inteligente. É tecnologia, é venda, cultura, clima organizacional. Então, a gente vai
estabelecendo esses pilares. E olha que incrível, né? Eu trouxe aqui para entender como você ensina numa questão do nicho de autopeças e o que vocês trouxeram serve não só para isso. Servem justamente todos os insights que vocês trouxeram aqui para qualquer tipo de nicho, para qualquer tipo de mercado como um todo, né? É só a pessoa... Cara, o que ele falou de diferente que eu não tô olhando? Como é que eu posso aplicar isso na minha própria operação? E já muda, né? Eu adoro ter esses papos onde a gente tá falando de uma coisa específica, mas quem pegar consegue entender que dá pra ir pra vários caminhos. Eu queria voltar a uma questão que eu achei super interessante, que hoje de manhã eu tava olhando os conteúdos do Instagram do Iago. Iago, qual o melhor formato de conteúdo hoje pra vocês nessa questão de trazer engajamento, atrair pessoas? O que performa melhor? Reels. Agora, só que qual é o problema de quem grava Reels e não tem resultado? É que às vezes o cara quer ir lá todo quadradão pro Reels, sabe? Todo... Cara, engomadão. Você tem que... Seja quem você é. Se você é o cara engomadão, se você é o cara... Cara, seja. Né? Mas quem tá no Instagram não está em busca de conteúdo profundo. Quando o cara quer um conteúdo profundo, o cara vai para outra plataforma, vai pro YouTube. Exatamente. Né? No Instagram é entretenimento. Iago, então como é que eu ensino? Tapa na cara, que eu digo. Dá o tapa na cara. Como? Mostrando a dor. Mostra a dor. Então, a maioria dos vídeos, quando eu quero fazer CTA para comprar alguma coisa, eu digo logo de cara onde é que quem tá atacando, né, o inimigo em comum do avatar, ou onde ele tá errando. Então, isso já faz com que ele preste atenção no conteúdo. Pô, passo por isso aqui. Então, no nosso segmento, por exemplo, a gente é muito atacado pelos distribuidores, que acaba vendendo para todo mundo. Então, se o distribuidor também está fazendo isso com você, o dono de autopeça que está rolando lá no feed, vivi isso aqui hoje. Vivi isso aqui todos os dias. Então, ele já acaba ficando mais. Entendeu? Então, muda de cenário, fala com um tom mais firme, coloca a vida no teu conteúdo. Né? Coloca a vida no seu conteúdo. Então, hoje, a Maria volta a falar, né? Não que o tráfego não vale a pena, não é sobre isso, né? Não é sobre isso. E eu poderia ter faturado bem mais se eu tivesse investido, mas o medo, né? O medo me fez colocar pouco dinheiro. Hoje já tenho outro pensamento. Cara, a campanha a gente tá falando, se essa campanha der boa, pode dobrar aí, pode fazer. Os dois juntos é exatamente. Uma bomba, de certa forma. Isso, é uma bomba. Então, o conteúdo, né? Capriche no conteúdo. Né? Na forma. Tem muita gente dando um conteúdo bom, mas em formato errado. Sem um corte, sem um humor, sem um pingo de alegria, né? Só aquele negócio mais quadradão, acaba não entregando. Dá pra ser intencional, mas ao mesmo tempo ser natural, sim, né? Se você encontra a linha tênue sobre isso, né? Sim, com certeza. A estratégia precisa ter. A copy, os ganchos, os gatilhos emocionais precisam ter. Ele só não é o principal. O principal é o conteúdo, a autenticidade. Agora, como eu vou usar as ferramentas do digital, a copy, o storytelling para comunicar? Então, isso tem que ter. Eu coloco também os stories. Né? Os stories, quando o Iago posta, ele traz uma proximidade muito grande. Então, além do Reels, eu acrescentaria, cara, stories. E stories de verdade. Às vezes ele posta, ok, tô aqui, olha, tô com um problema aqui de gestão, tô resolvendo dessa maneira. Aí no outro story ele tá com o filho dele, colocando o filho dele para trabalhar, brincando, né? Obviamente, de 4 anos de idade. Pegando a peçazinha no estoque e indo na distribuidora e pagando ele. Tá aqui, hoje você vai ganhar R$20. Tem um vídeo dele assim. Só que isso aqui é do governo. Aí ele pega o imposto. Acabou. Aí o menino fica assim, cara, e aí? Mas, sabe, essa autenticidade. E ele é assim. Sim. Nas câmeras e fora das câmeras. Então, os stories, ele traz a proximidade. Aí, uma hora e outra, a gente se posiciona o que a gente quer comunicar. Cara, qual é o storytelling que nós queremos aqui? Que emoção eu quero? O que é que eu quero liderar o meu lead nisso aqui? Então, a gente se posiciona dessa maneira. E, por último, eu colocaria o que ele falou. Plataformas são diferentes. A gente também tem mentoria high ticket, né? Hoje a gente tem um produto, né? Que é o método peça.com. Ele está ali de 2 a 3K. E a high ticket a gente tem de 50 a 80K. Dois leads que vieram agora, que fecharam a mentoria recente conosco. Teve 3 agora, mas eles vieram pelo YouTube. Então, como o Iago falou, o conteúdo do YouTube é um conteúdo mais técnico. Quem nos procura é bem mais profundo. Então, o nosso posicionamento no YouTube é o Iago como mentor de negócios de um autopeça. Mostra o dia a dia da loja, né? Mostra o dia a dia da loja, ele já se posiciona de uma maneira diferente. Então, quem procura ali, ele está querendo ver, ele está querendo aprender. Isso. Não está buscando entretenimento. Tá buscando Agora, quando ele está no Instagram, no Reels, que ainda que seja um Reels educativo, ontem eu também faço story making.
maker. Story maker não, fui o videomaker dele ontem, né? Então a gente estava em um determinado local fazendo um conteúdo, um vídeo para o nosso público. Aí eu falei, cara, vamos sair daqui, senão os caras vão chamar a polícia aqui, porque a gente já tá fazendo aqui. Então, essa criatividade, né? Ali para o Instagram. Então, acho que é entender o formato, como o Iago falou, entender o que você quer comunicar, mas entender cada plataforma é um público... O público está em um nível de consciência diferente. Perfeito. Então, eu acho que essa é uma chave. Você entender, cara, qual é o nível de consciência dele e para onde eu quero levar essa consciência. E o que é que eu vou fazer para isso acontecer sem perder a autenticidade. Mesmo sendo intencional muitas vezes, mas sem perder a autenticidade. Caramba, vocês são muito bons. Não é à toa que vocês têm tantos resultados, né? Tô chocada com esse papo maduro. Isso é muito bom e é muito difícil, assim, quando a gente olha para um mercado de forma macro, como um todo, as pessoas terem esse grau, esse nível, sabe, de intencionalidade no que tá fazendo, no que tá olhando. Essa questão de entender o seu público. Em cada canal, uma pessoa vai agir de forma totalmente diferente. Uma pessoa que, por exemplo, tá no YouTube, vai consumir um conteúdo de cauda longa, cara, se ele ficou 40 minutos num conteúdo do YouTube, ele vai comprar de você sim. Um cara que ficou 40 minutos com você, ele tá já comprado, sabe? E aí você entender que no Instagram você tem que engajar ele e depois de engajar você tem que fazer com que ele também te veja como autoridade pra ele querer comprar. É interessante por isso que eu falei, né? É por isso que eu falei que o nosso desafio é manter a autenticidade, porque existe estratégia, né? A gente começou falando sobre propósito e tudo mais, mas existe estratégia, mas a gente não pode perder a autenticidade. E é muito fácil. Eu lembro que ele tinha... Ele é muito criativo. Então, de manhã era o Instagram, era um tipo de conteúdo. À tarde era outro. Novela, né? Era uma emissora de televisão. Isso. Só que aí, de repente, fica muito engessado. Aí tem que desfazer tudo. Desfazer tudo, né? É verdade. Então, eu sempre vejo, né, isso. Por exemplo, você liga a televisão de manhã, tem um programa de notícias, mas é um programa de notícias mais leve, né? Senão, cara, raramente os programas pela manhã vai falar de homicídio, Não, é um programa mais leve, né? Aí daqui a pouco vem um programa de culinária, uma receita culinária. Meio-dia tem um jornal e depois do jornal um programa de esporte. Isso em todas as emissoras. Sim. À noite vem a novela, outro jornal com outro tipo de linha de conteúdo. E no Instagram também é a mesma coisa. Você pega ali, eu sou mentor de autopeças. E aí o que é que eu posso falar? Eu falo de carros, que faz parte de um dos produtos, né? Carros, então eu sempre estou falando de carros. Eu falo do carro elétrico, do carro lançamento, do lançamento de um carro que está dando muito defeito, eu me posiciono quanto a isso. Eu falo também de autopeça, da distribuidora, da gestão de autopeças, e falo dos problemas da autopeça, de clientes de autopeças, de mecânicos. Então, essa é a minha linha. Estou esquecendo de alguma, não, né? Não. Eu acho que essa é a minha linha de conteúdo. Eu não posso sair muito daqui, porque senão vai sair, não vai ser um canal mais. Sim. Você, quando pega o controle da sua televisão, você liga naquela emissora, você já sabe o que é que passa naquela emissora naquele horário. Exato. A mesma coisa no Instagram. Se eu quero aprender sobre autopeça, eu vou lá naquele canal. Qual é o canal? O canal do Iago, a emissora do Iago. E aí vai ter os conteúdos. Interessante, ninguém nunca tinha me trazido dessa forma, sabe? Muito inteligente, cara. Criatividade absurda. E agora sim, com todo o conhecimento que vocês têm sobre o mercado digital, já que são anos nesse mercado, absorvendo coisas novas o tempo todo, validando coisas novas, sendo bem direta. Na opinião de vocês, como estrategista, como expert, mas você é um expert que você entende muito de estratégia digital. O que as pessoas hoje que não estão faturando, não estão conseguindo destravar vendas, o que elas não estão olhando? No digital? No digital. Ítalo, o que é que você acha aí? Eu acho que hoje, muitas das vezes a galera tá parada, eu acho que tá faltando um pouquinho mais de intensidade e criatividade. Eu acho que você tá uma ideia do seu próximo dígito. Eu acho que a ideia... Eu sempre, quando eu tô assim, meio bugado, né? Cara, eu tô precisando de uma ideia nova. Tô precisando fazer alguma coisa nova aqui, algum negócio diferente. Eu preciso fazer isso, né? Então, às vezes, se você tá aí do outro lado, tá meio travado, cara, busca criatividade. Perfeito. Né? Busca uma ideia, um jeitinho diferente pra fazer talvez a mesma coisa, mas de um jeito diferente. Legal. Eu diria, você pega todas as ideias, busca criatividade,
mas não perca o seu posicionamento, né? Não perca a autenticidade, porque é isso, Bruna, que a gente sente no mercado digital hoje. A cópia de mais uma coisa, mais uma ferramenta, a gente só vê cópias. E o mercado, ele carece de autenticidade, né? De um expert que seja ele mesmo, que tire brincadeira como o Iago tira, que defenda os princípios que ele defende, mas é ele. Então, acho que o que está dificultando muita gente aí é porque ele só está fazendo uma cópia do lançamento milionário que ele viu do expert. E use as ferramentas. Nós usamos todas as ferramentas. Nós sabemos fazer um lançamento, sabemos estruturar esse tipo de lançamento A, esse tipo de lançamento B, mas, assim, acima de tudo, é o posicionamento. E a partir desse posicionamento do expert e de quem é esse avatar, de quem é esse lead, a gente constrói uma estratégia de sucesso. Quanto conteúdo de valor teve nesse podcast, hein? E assim, saindo um pouco dessa questão de perguntas mais extensas, indo para um momento mais dinâmico do nosso QuickCast, eu queria trazer para vocês o bate-bola, jogo rápido de novo. Porque a gente fez ele nos bastidores, mas agora esse é diferente. Vou trazer aqui para vocês, vocês estão preparados? Animados. Eu não gosto nem da palavra preparado. Preparado quer dizer que vocês não estão, mas vocês já estão aquecidos. Vocês estão animados agora para esse momento? Bora pra cima. Então bora lá, ó. Vou fazer perguntas papum para vocês responderem numa mesma velocidade com uma palavra ou até mesmo uma frase. Combinado? Combinado. Então, ó, vou começar aqui. O que a maioria complica e vocês aprenderam a simplificar? Fazer. Faz. Qual é a maior mentira que contam sobre começar no digital? Vou entrar no digital para ficar rico sem trabalhar. Para quem não tem ideia do que vender, o que olhar primeiro? O que você faz uma pergunta. O que é que você passaria horas falando com todo entendimento? Boa. Algum mais? O que é que você é apaixonado por fazer? Boa. Se só pudesse dar uma dica para quem quer fazer a primeira venda, qual seria? Invista em conhecimento sobre o produto que você vai vender. Perfeito. O que você achava que era importante no começo e hoje já não é tão mais importante, você ignora? Uma boa página de venda, ela precisa ter sempre, mas às vezes o menos é mais. O básico funciona, né? Arroz funciona. com feijão. Inclusive, a gente tava falando no almoço sobre arroz e feijão, saudade de um feijão. Mas olha só, pra finalizar, 10 minutos pra vocês conversarem com qualquer pessoa. Do digital, fora do digital. Quem vocês escolhem? Uma pessoa pra me conversar com ela 10 minutos? 10 minutos, você vai poder perguntar o que você quiser e ela vai te responder na lata. Eu queria conversar com o Flávio. Flávio Augusto. Flávio Legal. Augusto. Boa. Geração de valor, né? Ele ia gerar muito valor, inclusive. Mas olha aí, passaram, tá vendo? Foi fácil, né? Vocês são bons. Quando a pessoa tem conhecimento, fui. Inclusive, agora, pra gente terminar esse momento mais dinâmico, temos presentinhos KiwiCast pra você, olha só. Olha Presentinhos só. da KiwiFi, mais presentes. Dessa vez, esse aqui é seu. Esse aqui é... Não, calma, eu tô confusa. É isso É mesmo. isso mesmo. É isso mesmo? É isso aí. Ok. Caramba. É a Olha lista de barba, só. né? Verdade. Olha aí, Obrigado. presentinhos que agora vocês estão com o uniforme completo. É Aí. roupão, é caneca. Toalha. As esposas vão gostar desse presentinho aí, né? Boa, obrigado, viu, Bruna? Obrigado, Olha, equipe. Obrigada a vocês. Esse presente é justamente para isso, para agradecer a presença, por vocês terem aceitado o nosso convite, vindo aqui, aberto toda essa operação de vocês. Ter derramado tanto conhecimento, conteúdo realmente de valor, que eu tenho certeza que vai ser muito bem aplicado em quem ficou aqui até o final e pôde ouvir e realmente entender o que vocês fazem, né? Eu tô na dúvida de como... Cara, ouve o que esses caras trouxeram aqui pra vocês e tentem aplicar nos negócios. Tenho certeza que vai mudar o jogo de muita gente que às vezes estava travado, às vezes já estava ali no digital tendo seus resultados, não sabia como pegar e escalar. Isso aqui é uma conversa valiosa. Esse ambiente vale muito. E eu tenho certeza que a galera que ficou até o final vai querer conhecer um pouco mais de vocês dois, vai querer entender o que vocês fazem mais profundamente. Então já deixei aí as redes sociais. Perfeito. IagoLeite.82, né, no Instagram. Por que 82? Que é o DDD do meu estado, né? Isso. Do meu estado. Maceió, Né? E sou de Alagoas. Maceió, a capital mais linda do Nordeste. Vai dar treta isso daqui, mas visitem Maceió, né? No YouTube também a mesma coisa, IagoLeite.82. Siga também o perfil da minha empresa, né? peca.com.mcz.
né? Já sabe o que é o Z, né? Sim, Maceió, Zumbi dos Palamares. Aí, exatamente, aprender. Exatamente. É isso. Isso aí, gente. Quem quiser me seguir, vai estar lá, Ivaldo Ítalo. Ivaldo Ítalo, você vai poder lá me acompanhar. Tenho postado muitas coisas sobre gestão, sobre processos. Perfeito. E que o Lovers, que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica. Comentaram? Então agora se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, bora lá, a gente tem um compromisso marcado. E eu te vejo aonde? No próximo KiwiCast. Até já! Tchau, tchau!